Qual é o sentido da minha existência? Ou qual é o propósito da minha vida? É o questionamento mais frequente que fazemos para nós mesmos. Não importa quem seja ou onde esteja, essa dúvida surge para qualquer um em determinado momento da nossa jornada. E não é de se impressionar que muitas vezes os personagens dentro de mangás, ou até mesmo outras obras, sejam baseados nesse princípio como ponto-chave para definir a narrativa que será contada. E por mais que pareça comum, falta de propósito é algo que, para Guts, atua de forma diferente. Toda sua trajetória foi rodeada de sofrimento atrás de sofrimento, em partes por causa da sua inocência com relação às pessoas ao seu redor, e em partes por causa da ausência de um objetivo maior que guiava sua mente. Ambas podendo se integrar em um dos conceitos principais da obra de Kentaro Miura: a confiança no próximo e as consequências geradas por ela. Desde o início de sua vida, Guts sofreu nas mãos do destino. A ideia de que a justiça do mundo é ser injusto com o mundo inteiro realmente é validada pelo personagem, pois ele literalmente havia nascido de um cadáver. Ele havia nascido da morte, ou seja, sua mãe biológica morreu logo após seu nascimento. Uma criança que veio para a realidade a partir dessas condições não é nada mais do que um ser humano amaldiçoado. Guts não havia nem começado sua caminhada no mundo e ela já estava destinada ao seu fim. Mas isso não ocorreu. Naquele cenário, um grupo de mercenários passava pelo local e acabou avistando a criança. Ele, então, foi adotado com muitas controvérsias por uma nova família: sua mãe Shizu e seu pai Gambino. Poderia até ser um recomeço para o garoto, isso se eles realmente se importassem com Guts. Na verdade, sua mãe adotiva o considerava seu filho, porém, após contrair uma doença, sua partida foi inevitável. E como se não bastasse essa perda, o menino também ficou à mercê do resto do grupo, que não o enxergava nem como um humano, apenas como uma ferramenta ou uma mercadoria, algo facilmente descartável. Aspecto evidenciado principalmente pelas atitudes de Gambino, o qual vendeu o garoto por algumas noites para homens mal intencionados, que o usaram como bem queriam para atos de violência física e psicológica, gerando nos primeiros traumas de sua vida associado à quebra de um relacionamento que ele achava importante e ao abuso mental. Tais coisas, embora tenham afetado o garoto, não o fizeram desistir de continuar vivo. E mais ao final dessa narrativa sobre seu passado, acontece nos momentos mais importantes, na minha visão, para a obra. Isto é, assassinar seu próprio pai por ter sua vida ameaçada por ele. E claro, demonstrar a dor de alguém que perdeu a pouca confiança que ele ainda depositava naquele homem. Gambino, que acreditava que Guts havia sido responsável por todas as tragédias que rodeavam sua vida, e, somente matando-o, ele poderia reconstruir aquilo que havia perdido, foi facilmente manipulado por seus próprios desejos, o impedindo de reconhecer que, na verdade, tudo o que ocorreu foi um reflexo da podridão que representava sua personalidade e suas ações. Ele considerava Guts a maldição, quando na verdade a maldição habitava em seu interior. Morrer justamente pelas mãos de quem ele mais maltratou e odiou é basicamente o mínimo para alguém como ele. Até porque confiança é algo complicado de se conquistar. Ela não deve ser considerada como algo banal, e sim algo que reflete justamente uma relação verdadeira, pois no fim, para perdê-la, basta um pequeno deslize. No caso dele, foi um grande deslize com Guts. Nessa perspectiva, podemos perceber que esse foi o primeiro momento no qual a confiança depositada nos outros traiu as expectativas de Guts. E ainda, o jogou em uma espiral de desespero que o fez desejar a morte mais do que tudo. Fatores que mostram que a sua jornada em busca pela própria paz, embora distante, existe desde os primórdios da produção. Todo o caos que o rodeia desde o nascimento é um reflexo daquele mundo e da crença cega que ele coloca nas pessoas com quem interage. Tanto que consequências muito mais severas surgem justamente por causa dela. E pensando nisso, percebemos mais uma vez que a infância molda como nos comportaremos no futuro. Todo esse contexto de abandono e traição dominaram a mente do personagem por muito tempo, e foram um estopim para a sua jornada vagando pelo mundo. Um caminho solitário e inicialmente sem significado. Em função disso, eu acredito que Berserk é uma obra que reflete a pura realidade da natureza humana, focando principalmente no interior dos personagens e em suas relações interpessoais. Olhando por essa ótica, eu normalmente busco encontrar a principal ideia que uma determinada narrativa deseja passar. Isso auxilia na compreensão de certos eventos e valida o caminho que o autor escolheu seguir para contar a sua história. No caso desse mangá, eu acredito que a principal mensagem seria a paz. Não especificamente o fim de conflitos armados ou a extinção de visões distintas para evitar problemas entre os indivíduos, e sim a paz de espírito, uma satisfação pessoal com você mesmo. Isto é, alcançar a redenção e se permitir descansar das diversas adversidades que o mundo proporciona.
Afinal, mesmo com um desejo de vingança e de ódio que alimentava seu vazio pessoal em um pedaço da obra, no fim das contas, o nosso protagonista só queria apaziguar seu interior. Por esse motivo, venha junto comigo para conhecer um pouco mais da história de Guts e por que ele representa a maldição da confiança. Não é segredo para ninguém que a busca por respostas e por um sonho próprio foram fatores que geraram a mudança de pensamento na mente de Guts e o fizeram tomar decisões relevantes em períodos posteriores do mangá, sendo a mais impactante a decisão de ingressar no bando do Falcão. Ele, que não tinha ninguém para proteger, que não tinha um propósito a seguir e já havia desistido de viver há muito tempo, era basicamente um ser humano vazio, alguém que existia por simplesmente não conseguir se deixar morrer. Porém, ao encontrar novos companheiros e uma nova casa, ele poderia se dar a chance de tentar de novo, de tentar construir laços verdadeiros com pessoas que poderiam receber seu voto de confiança. Sendo eles, principalmente, Griffith e Casca. O primeiro considerado por Guts como seu melhor amigo e como um exemplo de líder para o bando, e a segunda sendo sua possível primeira paixão. Dois personagens que auxiliaram na reconstrução tanto social quanto psicológica do protagonista. Nesse sentido, enquanto acompanhamos sua trajetória, podemos notar algumas diferenças intrínsecas entre o personagem da análise e o resto dos membros do grupo do Falcão. Por um lado, temos pessoas que, embora lutem por um ideal maior, isto é, a realização do sonho de Griffith, cada um tem visões únicas e idealizadas do que desejam conquistar na vida. Por outro lado, temos Guts, que embora tivesse se tornado um guerreiro e se interessado por apoiar a busca pela realização de seu capitão, não estava realmente satisfeito com suas decisões. Mesmo com reconhecimento e apreço pelos membros do bando, Guts continuava vagando sozinho. Afinal, ele ainda buscava nos outros uma validação, ou seja, um propósito para a sua vida, contrariando até mesmo a ideia de Griffith, que acreditava que um sonho deve ser algo a se conquistar para si mesmo, e não por alguém. Aspectos que evidenciam a ideia de paz para Griffith, no caso, alcançar seu próprio sonho. E ainda gera um contraponto bem interessante para o protagonista, pois mostra o quão distante ele ainda era do mundo que o rodeava. Seguindo essa lógica, eu posso dizer que os diálogos frequentes com Griffith intensificaram os questionamentos de Guts sobre seu papel naquele lugar. Até porque, para o Falcão Branco, alguém sem ambição e que apenas deseja viver cada dia sem mudanças é um indivíduo inaceitável para estar ao seu lado. Um igual seria aquele que também batalha ao máximo para alcançar seus sonhos, ou seja, seria alguém que ele poderia considerar um verdadeiro amigo. Tais momentos alteram completamente a forma de pensar do nosso personagem, pois ser confrontado constantemente por um contexto onde apenas ele não possui um objetivo de vida, o faz querer mudar e possibilitar a construção de momentos incríveis de autorreflexão que atingem até mesmo nós espectadores, deixando-o à mercê apenas de si mesmo. Além disso, existe também uma oposição entre a imagem exposta pela carapaça de Guts e a imagem real que é transmitida para nós espectadores. Visualmente, ele é alguém imponente, confiante e poderoso, o que não deixa de ser verdade, dados seus momentos de extrema raiva e ódio durante a obra. Mas essas características não são suficientes para retratar o lado mais profundo do personagem, isto é, sua humanidade e seus dilemas interiores associados às suas interações com os outros indivíduos na série. Se tornar alguém frio, que tenta não dar valor ou se importar com outras pessoas, é basicamente um mecanismo de defesa que ele se forçou a aceitar para que assim não sofresse mais. Tanto que suas interações dentro do grupo são desenvolvidas de forma gradual e lenta. Por esse motivo, Guts não se assemelha ou se encaixa em nenhuma classificação de herói já abordada por outras produções. Ele não é o típico protagonista bondoso, nem um anti-herói com grandes ideais ou qualquer outro tipo de herói. Guts é um humano que lida com uma grande dúvida: qual é seu propósito de vida? Tanto que ele fica em uma ponte de transição eterna entre as dificuldades para manter sua sanidade mental e a constante queda para o abismo do ódio. A própria armadura que cobre o corpo de Guts, isto é, o Berserk, reflete literalmente as inseguranças e os desejos obscuros do personagem, ou seja, se encaixam perfeitamente no conceito de sombra que já foi abordado no canal. Aquele lado da personalidade que você não deseja que ninguém conheça. E, mesmo com um poder tão absoluto, mais uma vez, Guts não consegue lidar com algo primordial dos seres humanos: suas próprias emoções. Todas essas perguntas e dúvidas a respeito de quem ele era e quem ele queria ser são refletidas em seus embates, especificamente quando ele aniquila um exército de 100 homens sozinho. Fator que possibilita fazermos uma analogia com uma cena de seu passado.
No caso, a sua luta de vida ou morte contra uma matilha de lobos. Esse acontecimento às vezes não recebe a relevância que merece, mas representa a ideia central das lutas passadas de Guts. Uma sobrevivência baseada no puro instinto e um desejo inconsciente de alguém que se recusa a morrer. Ambas, embora retratem cenas de guerra, passam mensagens bem diferentes. Tanto que, o evento mais recente aborda a quebra de sua ideologia vazia, de apenas viver sem buscar nada, enquanto o anterior confirma o ser solitário que ele era. Em função disso, podemos notar que não só os pensamentos, como também as ações de Guts já não estavam mais alinhadas com os ideais do bando do Falcão. Elas estavam em mudança. Ele não sentia mais a mesma paixão e não enxergava mais sentido em apoiar Griffith no caminho de seu sonho, o que o faz tomar uma das piores decisões de sua vida. No caso, sair do bando do Falcão. Afinal, após seu ocorrido, todo o contexto que ele havia construído, as relações verdadeiras e seu descobrimento pessoal, desmoronam. Basicamente, seu dito melhor amigo oferece todos os integrantes daquele grupo, inclusive Guts, para que ele pudesse ter uma segunda chance de viver. O sacrifício durante o Eclipse Vermelho é mais uma peça-chave para conquistar o sonho que nunca deixou sua mente. E como se não fosse o bastante entregar companheiros para demônios, ele ainda abusa da mulher que o protagonista amava. Fenômenos que, embora cruéis, serviram para dar significado à sua nova jornada. Não mais vivendo pelo objetivo de um terceiro, mas sim pelo seu propósito de vingança e ódio. No caso, assassinar o Falcão com as próprias mãos. A partir desse momento, ele sabia por que caminhava. Ele, que experimentou confiar em alguém e sofreu no passado, havia novamente amolecido durante sua estadia no bando. E isso o fez acreditar que poderia depositar um pouco de suas inseguranças nos outros. Mas tudo o que ele conseguiu foi viver mais experiências que validaram a tese de nunca confiar em ninguém. Pois essa maldição havia destruído novamente suas esperanças, não só no período de sua infância, mas sim no momento presente. A incapacidade de perdoar aquele homem e perdoar a si mesmo pela situação em que ele não conseguiu fazer nada para salvar aqueles que o importavam, consomem seus pensamentos. Guts não consegue se livrar de sentimentos de culpa e traumas daquele evento, e por isso não há possibilidade dele abandonar, pelo menos nesse ponto da obra, o ciclo eterno de ódio. Eu acredito que deixar o bando do Falcão foi uma decisão ruim por simplesmente saber dos eventos futuros que acometeram o personagem. Porém, na realidade, essa atitude foi essencial para que ele pudesse trilhar sua trajetória individual, atrás de algo para preencher o seu interior. O que me faz pensar que Berserk se resume a 3 grandes jornadas do protagonista. A primeira sendo uma jornada por validação externa, quando ele vagava sozinho como uma casca vazia e apenas não queria se distanciar dos outros. A segunda sendo uma jornada pela construção de um propósito focada a princípio em matar Griffith, e a terceira sendo uma jornada de redenção, vinculada à ideia de paz da própria obra. Cada uma narrando a densidade de eventos na vida de Guts e como cada um deles interfere severamente em sua forma de pensar. Não é de se impressionar que, dentro de uma obra tão densa e bem escrita quanto Berserk, existem tantas reflexões sobre a natureza humana. Esse mangá enfatiza bastante o desenvolvimento de Guts e as mudanças intrínsecas que ocorrem em sua personalidade. Afinal, ele está em um processo constante de superação de seus traumas e crescimento individual, mostrando que mesmo sendo uma produção cheia de conflitos e tragédias, no fim das contas, o mais relevante são as conclusões pessoais do protagonista e a sua eterna busca pela paz. Aspectos que consolidam o tão almejado propósito de Guts, o simples e puro desejo pela confiança verdadeira, ou seja, a pura possibilidade de poder encontrar um laço íntimo e assim conseguir descansar das diversas adversidades daquele mundo. Matar o próprio pai, escapar dos lobos, criar novos laços, perder tudo e querer vingança são alguns eventos que demonstram a complexidade de Guts. E olha, que eu só cheguei a abordar os capítulos iniciais do mangá. Para mim, Guts é uma representação direta da humanidade e de como a confiança pode destruir nossa vida. Ele é, acima de tudo, um humano que visa descobrir seus próprios objetivos e é o ponto-chave para as reflexões que Berserk proporciona. Para mim, ele está no caminho para se tornar alguém essencialmente melhor que o seu eu passado. Alguém que está tentando fugir do espiral de ódio e entender que a paz é aquilo que ele realmente deseja. E eu acredito que a frase que consegue resumir tudo isso é algo dito por Nietzsche. No caso, quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como.
Eu desejo que a análise do espadachim negro tenha feito você refletir sobre o personagem e notar que confiar nos outros não deve ser algo facilmente dado. Se gostou, eu conto com o seu apoio. Curte o vídeo aí e entra comigo nessa jornada através do inscreva-se. Essa foi a reflexão gerada pelo protagonista de Berserk, Guts. Então, obrigado pela sua atenção e até mais, meus caros.